Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Thaís, eu sou a Bruna. Nós estamos iniciando aqui uma nova jornada, que é o Na Jornada Podcast. E antes de tudo, a gente quer fazer esse episódio inicial para contar um pouquinho para vocês sobre o porquê desse podcast, quais foram os propósitos, a ideia central, por que que a gente está aqui, por Por que que ele faz sentido pra gente? isso. Exatamente. Então a gente vai usar esse episódio inicial para dar essa pílula de ideias, de conhecimento do que a gente se propõe aqui, para que vocês também possam conhecer o nosso trabalho e conhecer um pouquinho do que a gente traz. E para começar, é claro, Thaís, conta um pouquinho para a gente então quem é a Thaís, como você se encontra nesse mundo, nessa experiência terrestre, conta um pouquinho para a gente. Eu, eu estou Thaís. Estou, Thaís. Eu sou, eu tô nessa trajetória espírita desde de estudo mesmo, eu acho que desde 2012, 2013, Uhum. né, de realmente iniciar esse estudo. Desde lá, eu acho que somos estudiosas da área, né? Porque a gente estuda bastante sobre isso. A gente vem vendo a transformação que que vai trazendo para as nossas vidas. Sou trabalhadora, então trabalho com alguns grupos, com o Evangelho, né? Com a doutrina espírita também. Deixa eu pensar, meu Deus, o que mais? Dentro do Espiritismo, a gente começou, né, com um estudo que a gente vai falar depois, mas na vida eu sou casada com o Marcelo, sou dentista, sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, então assim como a gente aqui, quando estuda o Evangelho, a gente trabalha com as nossas dores, né, com o Consolador, de alguma forma isso repercute no meu trabalho, porque eu também Com trabalho com quem certeza. tem dor, com saúde, com pessoas, eu amo trabalhar com pessoas, eu amo, adoro pessoas. Que bom, né? Adoro pessoas. Nem sempre tão fácil, né? É Mas verdade. eu acho que é isso que resume, assim, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler, eu gosto de dançar, que é uma coisa que eu comecei a fazer e parei. Eu pratico, cuido da minha saúde, tento cada vez mais ser aquilo que eu falo, pregar, né, aquilo que eu prego. Então, talvez venham muitos assuntos aqui que eu vá trazer, o que eu estudo sobre saúde também. Então, acho que é isso. Não sei mais o que falar, porque eu me preparei tanto e chega agora na hora, gente. Excelente. Quem é a Bruna? E sabe que fala Bruna falando, eu lembro de mais Aí alguma tu te coisa que eu tenho que inspira um falar pouco da mais. Thaís. Perfeito. Aí eu te dou um espaço na minha fala para tu complementar. Então tá, pessoal, eu sou a Bruna. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando esse projeto. A gente vai falar um pouquinho, né, das intenções, do porquê, mas a Bruna é uma espírita, estuda o espiritismo há pouco mais de 10 anos. E assim como muitas pessoas, encontrei o espiritismo por uma dor, mas também um questionamento sobre razões, né, da nossa vida e principalmente daquilo que acontece depois que a gente parte daqui, que era uma inquietação que eu tinha desde criança, assim, não faz sentido essa explicação que me deram até aqui sobre o que acontece depois, né? Isso foi me aflorando, foi tornando um objetivo de estudo. Naveguei por muitas religiões, entendendo como elas encontravam com Deus, como elas enxergavam Deus, e no Espiritismo eu encontrei respostas com base científica, com base filosófica, com base religiosa, e isso fez sentido para o meu coração, né? Então eu estou aqui de coração muito aberto para esse projeto, estudo muito, gosto muito de estudar o Novo Testamento, claro, né, Jesus, mas também tenho um forte interesse pelo Antigo Testamento. Gosto de estudar, né, um pouco das visões judaicas, das escritas antigas sobre o Antigo Testamento, olhando Jesus sob a perspectiva também de uma tratativa hebraica, de outro tempo, tentando trazer isso, né, para o tempo presente para entender as conexões. Trabalho também, né, em 2 centros espíritas, participo de grupos de estudos das obras de André Luiz, participo de estudos de Evangelho, né, de mesas de trabalhos também gerais, né, dos locais que eu estudo. E na vida, né, sou casada também, sou mãe de pet, gatinhos, cachorrinhos, sou esportista, né, corro, nado, corrida de rua.
Gosto também muito de música, sou pianista, também gosto de outros instrumentos, mas me dedico bastante ao piano nos últimos anos. E acho que é isso, né? Para a gente começar assim, a gente vai ter uma longa jornada aqui para a gente contar um pouco também dos nossos trabalhos, né? Ao passo que a gente vai evoluindo nas nossas conversas. Mas, Thaís, conta um pouquinho pra gente por que desse podcast. E o que é, né? Uma jornada. Por que ele existe? Pois é uma jornada, né? Eu e a Bruna, a gente se conheceu na casa espírita. E a gente, por ter interesses em comum, mas também fazer estudos um pouquinho diferentes, a gente começou um grupo de estudos. Inclusive tem um colega que nós vamos convidar, né? Claro, para vir um dia aqui participar com a gente. Teremos convidados. Exato. E aí a gente começou um grupo de estudos onde a gente começou a trazer muitas coisas legais, né? Como a Bruna falou, ela tem bastante interesse sobre o Antigo Testamento. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo Evangelho, né? Eu digo, eu venho numa construção de relacionamento com o Evangelho, numa construção de relacionamento com Jesus. Eu acho que isso foi uma coisa que foi sendo trabalhada, porque é tu estudar, mas trazer a experiência para a vida. Claro, ótimo. E aí a gente começou a fazer esse estudo e estava muito legal. E a gente pensou, por que não? Expandir. Né? E levar essa visão que a gente tem procurado trazer, que é uma forma como a gente trabalha nos locais onde a gente trabalha dentro das casas espíritas, né? Uma visão com profundidade, né? Que a gente pudesse trazer isso e poder compartilhar isso com as pessoas. E aí surgiu a ideia do podcast na jornada, porque a ideia é trazer todo esse conhecimento para a jornada. E aí eu te pergunto, Bruna, isso, por que ele faz sentido para a gente? Ele faz muito sentido, né? Não só para nós, mas eu acho que para as pessoas de forma geral na vida, é um sentido que ele é muito intrínseco, né? Da gente buscar respostas ou procurar viver as nossas experiências aqui de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais integrada com quem a gente é de verdade, né? Aquela ideia daquele autoconhecimento, daquele autoamor que a gente tem pouco tempo na correria do dia para nos escutar, para prestar atenção no que a gente quer de verdade, né? Então acho que quando a gente consegue se conectar com algum conteúdo também que faça a gente refletir, aquela ideia do espiritismo da fé raciocinada, a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui, né, de que a gente possa pensar, né, no que a gente está fazendo, como é que está o nosso dia a dia, vigiar mais as nossas ações, os nossos comportamentos, para que a gente viva melhor, mas para que as pessoas ao nosso redor vivam melhor também, né? E quando a gente pensou nessa ideia, a Thaís e eu, a gente conversava muito sobre muitos assuntos e a gente sempre chegava, né, como boas espíritas que somos, a gente sempre chegava na discussão filosófica e religiosa sobre os assuntos, né? E muitos desses assuntos a gente estão, né, no nosso cronograma para a gente abordar aqui, porque eles são assuntos que a gente enxerga a gente no mundo como pessoas físicas vivendo aqui, mas que, poxa, será que as pessoas poderiam refletir junto com a gente sobre essa realidade aqui, se colocarem, né, se integrarem nesse sentimento também? Eu acho que um dos pontos, assim, que foi o que nos trouxe essa ideia e que uniu as nossas, né, os nossos propósitos, é, como a Bruna disse, trazer isso com profundidade, mas com leveza. Eu acho que dentro da minha trajetória, dentro da doutrina espírita, e talvez por questões de como a gente vive no mundo, inicialmente eu colocava muito peso em algumas coisas. Assim. Eu acho que logo que eu entrei, era como, meu Deus, sou o pior. Começa a ver e ver as histórias dentro da doutrina, e a gente começa a se colocar num lugar, e às vezes algo que é para ser leve, para trazer uma leveza, porque Jesus dizia que o fardo é suave com ele, né? Perfeito. Então, Ótimo. eu colocava um peso desnecessário em muitas coisas, inclusive no próprio sofrimento, porque as atribulações elas vão aparecer, os desafios Claro. eles vão É um aparecer. desafio, né? E aí, essa construção de ir trazendo leveza para esse conteúdo é uma construção, eu vou te dizer que foi um despertar até mais recente, assim. E aí, essa visão mais positiva da vida mesmo, que eu acho que é uma das coisas, né? Então, é uma leveza, porém com profundidade. Perfeito. Né? Então, acho que esse é o principal objetivo da gente, assim, e é trazer coisas, não vai ser espírita, a nossa base de estudos vai ser, Perfeito. mas é trazer coisas da vida, Exato. né? Se a gente tiver que trazer outras obras, a gente vai trazer outras obras, se a gente tiver que dar dicas de outras coisas, a gente vai dar dicas de outras coisas, porque é assim que a gente coloca em prática na vida, né? Exato. Até porque, né, a gente
Nós somos espíritas, então é difícil dizer que não é um podcast espírita porque a nossa inclinação é espírita, né? Mas a gente não quer aqui doutrinar ninguém, a nossa religião, até porque, né, em tese, o espiritismo é uma doutrina não proselitista, é importante frisar isso, ou seja, a gente não acredita, né, que a salvação, né, humana, que a salvação pessoal, ela está ligada ao espiritismo, ao texto do Consolador, né, e ela tem uma ideia de difusão da doutrina para aqueles que estiverem abertos e entenderem que faz sentido. Então, como a nossa doutrina não é proselitista, a gente não quer doutrinar, a gente não quer converter ninguém, aqui a ideia também é essa. A gente quer compartilhar experiências, como a Thaís disse, do dia a dia, reflexões de como viver melhor, sob a nossa ótica humana, pessoas que, assim como todos vocês, né, vivem nesse mundo perante caos, benesses, né, mas estamos aqui firmes e vivendo essa experiência, apesar de qualquer dor ou desconforto, a gente também tem muitas alegrias, e a gente quer compartilhar as nossas formas de viver à luz da doutrina com as obras, né, as obras kardecistas, toda a base, né, da doutrina, mas, como a Thais disse, também trazendo obras complementares e, por que não, de outras religiões, né, que muitas vezes a gente vai comentar aqui de outras religiões que, inclusive, a gente estuda, né, Thaís? Como o próprio judaísmo, né, outras recomendações de leituras que vão além, né, da nossa visão espírita, mas porque a ideia é abrir os horizontes, né? A ideia é a gente sempre, pelo menos foi o que a gente, né, inicialmente a nossa ideia, porque depois vai saber. Vamos indo na jornada, né? Na jornada. A ideia é a gente sempre ter uma obra espírita como base do nosso, porque é o que a gente fazia, né? Um estudo, tendo um texto como base, mas abrir e expandir isso dentro da experiência da vida, aquilo que a gente vem tendo necessidade, porque é pra gente também, né? Exato. Dentro do que a gente tá estudando aqui, e abrir isso, assim. E eu acho que né? É trazer o aspecto científico, trazer a filosofia como essa questão de como a gente, o papel que a filosofia tem, que são os aspectos da doutrina. E dentro do aspecto religioso, eu acho que é isso, né? A gente vai ter Jesus como base, e é o que, né? Mas a gente vai abrir o entendimento, assim. Eu acho que inclusive com quem a gente convidar para conversar, né? Perfeito. Não necessariamente a gente vai trazer só. E é importante, né, que tenhamos outras visões, porque senão a gente rompe a ideia, né, de não proferirmos prosélitos aqui. Então, pessoas com pensamentos, inclusive divergentes ao nosso, né, em algumas questões religiosas, mas que faça sinergia, faça sentido para alguém que nos acompanha. Talvez não necessariamente para a gente em algum aspecto religioso, mas que complemente a ideia do bem viver, né? Porque, em suma, tudo que a gente busca aqui é fazer com que as pessoas se olhem com uma intenção um pouco diferente, no sentido de autoconhecimento, de reforma íntima, que é um assunto que a gente vai poder explorar aqui também, porque, né, que o espiritismo foca tanto na reforma íntima, que é esse olhar para dentro, a gente se corrigir, a gente se melhorar para nós, né, para os outros e para o mundo também, mas muito para que a gente se conheça, né, Thaís, e possa, assim, se sentir mais feliz nessa experiência, sentir que a gente somos munidos, né, de instrumentos ou de coisas que nos interessam e que nos suprem, né, de alguma forma. E a Thaís falou, né, agora há pouco aqui, né, em 3 elementos, né, explica pra gente, Thaís, para quem está nos acompanhando e não entendeu esses 3 elementos, o que são esses 3 elementos aí para o espiritismo, né? Eu vou trazer muito, assim, eu gosto muito da associação, né, da doutrina espírita como 3 forças principais, né, que é o aspecto científico. Emmanuel traz no Consolador, Perfeito. ele fala que a base da doutrina é como se fosse um triângulo de forças, né? Então a base da doutrina é a filosofia, que é, por exemplo, o Livro dos Espíritos, onde a gente vai filosofar do porquê a gente está aqui, para onde a gente vai, o que eu estou fazendo, de onde eu venho, né? Que nos permita refletir, né? Que são reflexões que são da alma humana, né? Não, a gente tem essa necessidade da gente saber, né? Às vezes um familiar parte daqui, tá, mas o que aconteceu agora? Né? Então a gente tem muitas teorias, muitas questões, então a parte filosófica da doutrina, a parte científica, que é como ela foi organizada, né, dentro de um sentido de experimentação, de conhecimento, de busca, porque, né, a ciência é a busca pelo conhecimento.
E aí também trazer essa parte científica para a nossa vida aqui e da própria ciência hoje, que eu acho que ela vem complementando tudo isso. Perfeito. E o aspecto religioso, que daí Emmanuel traz como o topo do triângulo, né, dessa pirâmide de forças, que seria a nossa ligação a Deus, a nossa religação, né, porque às vezes nós estamos desligados. Então, essa religação a Deus dentro desse aspecto, que dentro da doutrina espírita, ele é feito por Jesus, né, que é o modelo e guia. Então, mas trazendo esses aspectos, talvez não tão claros quando a gente estiver falando, mas circular por esses aspectos na experiência do dia a dia, né? Eu acho que esse é o principal ponto, que é o que a gente vinha fazendo e que é o que quando a gente pega qualquer obra, a gente vai acabar fazendo inevitavelmente quando se quer mergulhar de verdade dentro da doutrina, né? Com o coração mais aberto para o que pode encontrar, né, no caminho. E acho que isso que a Thaís trouxe aqui é importante, né, a gente colocar, porque às vezes as pessoas também acham assim, como o Espiritismo fala, né, da vida, né, no outro lado da vida, de espíritos imateriais, né, às vezes as pessoas acham que isso não tem uma base científica, né, muitas pessoas que entram no Espiritismo ou que ouvem falar, às vezes até se afastam porque acreditam que ali não tem uma verdade, que a gente, né, assim, extrapola questões científicas quando a gente fala nesse outro lado. Mas, na verdade, é o oposto, né? Como a Thaís explicou, a tríade que envolve a questão científica do espiritismo, ela está dentro de uma lei que não é a lei evolutiva, que a gente conhece, né, da evolução do homem, mas uma lei criacionista. E os estudos científicos já há alguns anos vêm estudando, né, as relações dessas duas ciências, a religiosa, né, e a evolucionista, para encontrar formas de uma rebater a outra, né? E cientificamente falando, elas são consideradas paradigmas incomensuráveis para a ciência, ou seja, as duas têm as suas teorias, as suas verdades, cada uma defende o seu lado, mas nenhuma consegue descredibilizar, né, a outra, porque as duas são passíveis de falsear, ou seja, as duas permitem filosofar, permitem reflexões que dão a elas credibilidades do ponto de vista científico. Então, tem artigos importantes que versam sobre isso, né, na parte ontológica do estudo, né, científico. Então, a gente não usa uma base para o espiritismo que não seja científico. E a gente vai trazer isso aqui com essa inclinação também, trazendo aspectos de saúde, que é uma área, né, que a Thaís domina, entende muito bem, questões gerais de outras áreas, mas que a gente possa trazer a ciência como base para dizer que quando a gente fala em energia, quando a gente fala em aspectos espirituais, a gente está falando de física orgânica, de biologia, de energia, que é o que a gente tem no nosso corpo, né? Energia, luz, os nossos neurônios, os nossos neurotransmissores, eles são energia, prótons, nêutrons, elétrons, em contato com o mundo. Então não tem nada de não científico da nossa doutrina. Né? Eu trabalho no meu dia a dia baseado em evidências. Né? Eu não faço nada fora da minha rotina que não esteja extremamente baseado em evidências, mas isso não me impede de olhar aquelas pessoas que estão na minha frente, estão sentindo dor, com um olhar que traz o aspecto do divino também, sabe? Claro. Então, assim, que é o acolhimento, é o cuidado, que é o sentido da vida. São coisas que quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com saúde, se a gente se desconecta muito disso, acho que a gente vira uma máquina e não a gente está tratando pessoas, né? Então eu acho que esse é o aspecto e eu acho que isso me ajuda na minha como a gente, aí que entra, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas inclinações más, né? No sentido de a gente não é perfeito. A gente tem milhões de coisas todos os dias que a gente se dá conta de que tem que ir transformando, mas a ideia, sempre digo assim, a ideia é que as pessoas não achem que a Thaís ou que a Bruna são, né? Não, mas que quem me conhece hoje, me conhece daqui 10 anos, possa ver a transformação que aconteceu. Talvez de hoje para amanhã não vai ser possível, né? Talvez o marido não veja de hoje para amanhã. Mas talvez quando a gente olhar para nós dois, a jornada que a gente está criando na jornada, né? A gente possa daqui 10 anos olhar para trás e dizer, poxa, olha como a gente se transformou, olha como a gente cresceu de pouquinho em pouquinho todos os dias. Eu acho que essa é a grande proposta. Vai ter muita coisa ainda para resolver, com certeza, ainda mais se a gente for olhar, né, pela história que a gente ainda tem a trilhar,
que é uma das coisas que a doutrina nos auxilia nesse entendimento, mas que a gente possa, e a ideia é ir compartilhando esses ensinamentos, essas reflexões que vão ajudando a gente no dia a dia a ir se transformando. E que a gente perceba, né, Thaís, essa mudança, como tu bem colocastes, né? Porque quando a gente passa a perceber que a gente está melhor, ou até que a gente não está indo bem, né, em algum aspecto, a gente está ativando mais o motor da nossa consciência, que é algo que a própria doutrina espírita coloca como algo necessário para a nossa evolução moral, é essa mudança da nossa consciência. Ou seja, eu começo a perceber, né, conscientemente, que o que eu fiz não foi muito legal, né, vou lá deitar para dormir, aquilo ali me incomoda, né, fica indigesto, eu fiz alguma coisa por instinto, por impulso, mas eu não fiquei bem, eu refleti, eu penso, a próxima eu vou fazer melhor, ou eu vou corrigir de alguma forma. Isso é um sinal de que a nossa consciência ela está começando a ficar mais aflorada. E a gente percebe isso olhando para nós. Eu não consigo olhar para o outro e perceber isso. Eu não consigo olhar para o mundo e perceber isso. Essa mudança, eu preciso, né? Como tu disseste, assim, eu não vou estar. Daqui a uma semana, talvez eu não perceba essa melhoria. Mas de um ano, dois, a gente já começa a perceber, eu sinto menos raiva, eu sou uma pessoa que eu me tornei um pouco mais calma. Ou não, né? O reconhecimento oposto, assim, olha, eu ainda tenho que melhorar muito a minha paciência. Eu sei isso, é consciente, eu não consigo, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso. Em alguns momentos da vida eu vou respirar mais fundo, vou dizer, não, eu vou tentar ter paciência aqui, porque eu reconheço que eu preciso. É. Tem aquela passagem no Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, acho que é 919. Ele diz assim, que toda noite antes da gente dormir, né, a gente deveria elevar o nosso pensamento, entrar em contato com a nossa consciência e perceber, né, que mal que eu fiz, que eu não devo repetir, e daí não com olhos de julgamento. Eu acho que esse é o maior desafio da gente. Exato. Né? Olhar o bem que eu deixei de fazer, mas reconhecer o bem que eu já fiz. Eu acho que se a gente conseguisse todos os dias, na verdade é um exercício que a gente, né, eu tento todo dia, a hora que eu deito na cama fazer isso, às vezes a gente tá tão cansada. A rotina, a né? rotina da vida. Né? Mas assim, ele fala muito disso. E eu acho que isso traz muito a questão da base, quando a gente vai pensar nas bem-aventuranças, que a base sendo a humildade, porque a humildade não é eu me ver como o coitadinho, o pobrezinho, não. A humildade é eu conseguir me ver no máximo de verdade que eu consigo hoje. É enxergar aquilo que eu preciso trabalhar, porque é urgente às vezes. Aquilo que eu tenho possibilidades de ir trabalhando aos pouquinhos no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo, não é só me chicotear e ver, meu Deus, eu não consigo fazer. Não, é entender que muitas vezes eu ter me calado já é uma grande coisa, ou eu ter tentado fazer consciente, mas mesmo que eu não tenha conseguido, já é um progresso. E reconhecer os pequenos passos que a gente dá, porque senão a gente fica naquele campo que eu falei, a gente bota pesos demais e a vida ela pode ser mais leve, eu acho. E aí se a gente consegue fazer essa união de conseguir olhar para si mesmo, que é o processo de autoconhecimento, chegar no final do dia e olhar e ao mesmo tempo trabalhar essas questões, mas conseguir olhar com leveza e ver os nossos pequenos passos que a gente já está conseguindo. Porque eu acho que isso, se a gente consegue olhar todos os dias, a gente consegue olhar os pequenos progressos. Sim. Né? Isso está dentro da nossa reforma íntima, né? Então, que é a cada momento. Exato. Isso traz a leveza que a gente vem falando. Profundidade com leveza, né? Isso. Leveza com profundidade. Legal. E é esse o nosso propósito aqui, né? A gente discutir pautas prementes, assim, na vida, na rotina, no dia a dia, que possam aliviar um pouco as nossas dores, os nossos estresses, nos fazer refletir sobre possibilidades de melhorarmos, de rumarmos, né, aquela ideia de perfectibilidade como um processo mesmo, ou seja, eu vou atrás dessa perfeição pensando em um processo que é construído, que é aos poucos e que a gente não tem pressa, né, de chegar, porque o importante é que a gente seja melhor para nós, que a gente sinta essa diferença, né? E que a gente possa trazer isso aqui com profundidade de textos. Então, tudo que a gente traz aqui para vocês, tudo que nós traremos aqui, as pessoas que vão passar por aqui conosco, são pessoas que estudam muito sobre diversos assuntos, incluindo doutrina espírita ou não, né? Mas que estudam muito do ponto de vista científico, do ponto de vista de áreas, né, específicas de trabalho, e que, sobretudo, né, a gente consiga enxergar nisso permitir, né, que quem nos acompanha
reflita junto com a gente, não sob o ponto de vista religioso, mas entendendo que a gente está com uma base, né, de conteúdos que são para ajudar na reflexão da vida. Na e que jornada. cada um possa, na jornada, fazer aquilo que quiser. Olha, a Bruna e a Thaís falaram lá que a gente viver assim é melhor, né? Não é uma visão espírita, é uma visão humana de como a gente viver melhor nesse mundo carnal, nesse mundo, né, material. E que a gente possa fazer com isso as coisas do jeito que a gente quiser. E o próprio Emmanuel, né, lá no prefácio do Mensageiros, né, do livro Mensageiros, que é um livro do André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier, lá no final, né, do prefácio, ele diz assim, para que a gente aprenda, né, a fazer o inventário da nossa vida e nos integrarmos de fato com o que é, né, viver dentro, né, desse contexto divino, né, olhando a gente a partir do nosso senso de filho de Deus. Eu estou dando uma resumida aqui porque o texto é uma frase longa, cheia, né, de pormenores, mas assim, que a gente tem que se integrar na nossa vida com Deus, entender esse nosso senso de filho de Deus, esse nosso senso divino, que é o quê? A energia que nos rege, né, Thaís? Essa essência divina que está em nós. Essa palavra senso é uma palavra que ela tem um... Às vezes a gente pergunta a pessoa, fez sentido? Quando tu pergunta pra pessoa, fez sentido? Tá fazendo sentido isso tudo que a gente tá falando? Uma reflexão que vai longe, porque a né? coisa, ela se encaixa. Ela se encaixa na tua forma de viver, ela se encaixa. Uma vez eu escutei uma frase num palestrante espírita que ele falou senso de imortalidade. Que o dia que a gente trabalhasse esse senso de imortalidade, a gente viveria... Porque é isso, né? A gente pode até filosofar sobre imortalidade da alma, que é um dos pilares da doutrina espírita. A gente pode filosofar, a gente pode trazer evidências aqui de imortalidade da alma, de reencarnação. A gente pode filosofar sobre o quanto isso impacta na nossa vida. Agora, se isso não fizer sentido, e aí só faz sentido quando a gente experiencia e vivencia, tem que fazer sentido. Sim. Tem que vir daqui para cá, e isso às vezes leva anos. Um conhecimento para fazer sentido. É aquela história de de repente tu faz um agora eu entendi. Caramba, eu estudei isso há 10 anos atrás e agora faz sentido. Porque fez sentido porque se apresentou na tua vida e aquilo fez sentido porque... E é isso, é o senso de mortalidade, o senso de filho de Deus. Se a gente tivesse isso, a gente vivesse e sentisse como filhos, como imortais, como uma alma imortal, meu Deus, a gente não se preocuparia. Claro. A gente não se desesperaria. Então, usaríamos a nossa potência, né, de energia, de criação, né? Então a gente pode até trazer conhecimento aqui, mas a ideia é que talvez faça sentido para alguém nesse momento, talvez vai fazer sentido daqui, talvez para a gente está trazendo porque está fazendo sentido, porque a gente está querendo que faça sentido, porque é viver sentindo. Exato. Viver se sentindo filho de Deus é a busca. E está dentro do nosso livre-arbítrio, né? Que é algo que o Espiritismo explora de uma forma muito raciocinada, que é que a gente perceba o que nós estamos fazendo com o que nos ensinam, com o que a gente consome e o sentido que isso faz para nós, né? Dentro desse senso. Porque a gente está tão acostumado a ouvir coisas, não só religiosas, né? Mas sobre diversos assuntos, sobretudo agora com os avanços tecnológicos, questões de fake news, enfim. A gente muito, né, na onda de pegar ideias prontas e não fazer a nossa reflexão sobre o que aquilo significa pra gente. E a gente precisa dessa reflexão. Isso é um livre-arbítrio de pensamento, assim, deixa eu entender o que isso, como é que isso aqui entra na minha vida, como é que eu operacionalizo, como é que eu integro isso aqui na minha rotina e que experiência isso me traz. Porque senão a gente fica só reproduzindo o que o fulano pensa, o que o Beltrano está pensando, e quando a gente virou uma máquina de suposições por vias alheias. E daí a gente não pensa mais, a gente não reflete mais por nós, né? E daí vem tantas questões que a gente acompanha aí até de doenças, assim, da humanidade, né? De depressão, ansiedade, os estresses da pessoa viver naquele automático, né? E não prestar um pouco atenção nisso. Sabe, me veio agora uma questão disso do que tu tá falando, do pegar teorias e palavras prontas e a gente não parar para refletir. Uma vez eu estava num estudo do Evangelho e estava com uma assistida, né? E isso foi 2015, 2016. E aí, quem estava facilitando o estudo fez uma pergunta assim, ó, quem é Jesus para ti?
E aí, muitas pessoas responderam, é caminho, verdade e vida, é modelo e guia. E eu venho de uma formação que assim, eu sempre tive muito um relacionamento com Nossa Senhora. Uhum. E aí, quando tu entra dentro da doutrina espírita, a gente começa a falar de Jesus, Jesus, Jesus. E aí, eu já estava há uns anos já dentro, estudando, lendo. E aí, quando aquela pergunta era para mim. Não era quem era ele dentro do livro, era para mim. É aquilo pra ti. E aquilo ficou. Quando chegou em Ressoou mim, pra ti dentro da tua isso foi necessidade. 2015, eu acho que faz uns 10 anos isso. Aí, quando chegou em mim, eu falei, não sei. Aí todo mundo me olhou. Falei, caramba, não Como sei. assim? Eu não sei quem é pra mim. Porque eu tô começando a entender, a entrar em contato, mas quem é pra mim, eu vou ter que descobrir. Porque não era, tipo, eu sei que ele é modelo guia, mas como ele é, o que é ser isso pra mim? Eu dentro de um Eu tô, grupo, eu ia adorar essa resposta, né? Essa resposta que tu mas deste, aquilo me eu ia adorar. impactou, sabe? Eu saí mexida com aquilo. E Sim, essa te pergunta me transformou. norteou e me norteia muito até hoje, assim, e essa é uma pergunta que pode ficar, quem é Jesus? Porque, assim, uma vez eu escutei, né, Jesus pode ser um vizinho que tu encontra dentro da casa espírita, tu encontra dentro da igreja, tu encontra no corredor e dá oi, tudo bem? É. Ou ele pode ser alguém que convive contigo, que senta na mesa contigo, que divide as questões do teu lar, os problemas, as soluções, né? Mas isso é um processo de intimidade. Perfeito. E naquele momento eu Pessoal. não tinha intimidade. Eu não tinha. Eu fui criando respeito, eu fui admirando, meu Deus, que ser é esse? Como é que esse negócio faz tanto sentido assim? Como é que em uma frase tem tanta coisa, tem quase tudo que eu estudo dentro de uma frase só? E aí eu fui criando um relacionamento, né? Hoje eu acho que isso ainda tem muito a crescer, mas, né, foi fazendo sentido. Mas naquele momento a frase foi chocante, sabe? Tipo assim, quem é pra ti? Ah, tá, é caminho, verdade e vida. Mas pra mim nesse momento eu não sei dizer, me deu um desespero na hora, porque as pessoas estavam falando e Mexeu com o teu senso de filho de Deus. exato, e aí eu falei, caramba, quem é pra mim, né? E aí essa semana eu escutei de novo num grupo de estudo que foi assim, era um texto que falava sobre quando Jesus nasceu, que para Pedro ele nasceu no, no Cantar do Galo, para Paulo nasceu quando ele caiu do cavalo, né? Quando nasceu para ti? Eu falei, agora tem outra pergunta para responder. Em que momento nasceu? Mas assim, são coisas que parecem mais filosóficas, mas que se a gente traz para a prática do dia a dia, tudo que a gente está estudando aqui pode ser só teoria, ou pode ser para mim. Para que isso faz sentido para mim? Quem é? O que esse conhecimento é para mim? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre traz. Talvez a gente nunca tenha conversado sobre isso. Eu acho que eu nunca te falei sobre isso, né? Não. Mas eu acho que é isso, assim, eu já falei em outros grupos, assim, quando a gente começa a falar sobre Cristo e tal, que eu acho que essa foi uma pergunta que me impactou por isso, porque é pra mim, é pra gente. A gente vai estar falando pra vocês, mas no fundo, a gente tá falando que isso faz sentido pra gente, né? Uhum. O que significa ser uma alma imortal pra mim? A gente trouxe tanta palavra-chave aqui, né, Thaís, nesse primeiro episódio, que a gente vai ter que se comprometer em explicar um monte dessas coisas aí ao longo da nossa jornada aqui do podcast, né? Se vocês ficaram com curiosidade aí, né, sobre várias dessas pontas, desses assuntos aí que a gente falou, continuem com a gente, né? Acompanhem o nosso podcast na jornada. Nós temos muito conteúdo, muitas pessoas para trazer aqui, muitas conversas bacanas, pegadas a café, chimarrão, porque a gente está no sul, né? Estamos E tá ficando no frio. sul e agora está ficando frio, então o gaúcho ele toma o chimarrão igual, né? No frio, no calor, não importa, né? Mas agora fica mais agradável, então a gente vai ter, né, esse ambiente, né, inspirador aqui para nos emantar dessa luz que a gente quer compartilhar com vocês. Fiquem com a gente, nos acompanhem, compartilhem, né, para pessoas que vocês acreditem que faça sentido e que vão, assim como a gente disse, né, olhar não sob uma visão de um podcast espírita e não vou acompanhar porque não sou espírita, mas um podcast de duas espíritas que trazem reflexões para a vida, para melhorar o dia a dia. Se melhorar, isso. Né? Que a gente tá, tudo que a gente trouxer, a gente está reflexionando. Vamos fazer o nosso agradecimento. Vamos.
Por favor, faça as honras, Thaís. Eu quero te agradecer por a gente estar aqui, pelo nosso empenho, pelo nosso estudo que começou tão pequenininho, Muito bom. né? Esse podcast começou numa consulta odontológica, tá? Ela tava me atendendo. Sabe aquela coisa de dentista, de fazer as perguntas pra gente quando tá mexendo na boca, assim, a gente fica... E a gente tava falando lá sobre uma pauta, né? A gente pensou, quem sabe isso aqui vira uma discussão para um podcast, né? Mas a gente já estudava, mas a gente já vinha estudando, a gente já sabia, né? Mas, não, e nós duas, né, no estudo já também. E eu quero agradecer o Marcelo, meu marido, que foi quem teve a ideia do nome. Marcelo. Que hoje de manhã a gente estava junto. Valeu, Marcelo. Eu falei alguma coisa do nome e ele disse que a ideia foi minha, né? Eu falei, é verdade. Ele queria os créditos. Marcelo, que também é espírita, né? Estuda também, entre outras, né? Estuda também de tudo. Também é uma pessoa da área da saúde, muito querido, muito legal. E quem sabe a gente traz ele aqui, né? Quando a gente for falar, eu acho, de cuidar do corpo e do espírito. A gente pode convidar ele, porque muito ele estuda disso, né? bastante. Maravilhoso. Tu quer? Obrigada também pela parceria. Estamos juntas nesse projeto. É um prazer fazer parte contigo. A gente tem muito a conversar aqui. Que Deus abençoe o nosso caminho, para que a gente possa trazer tudo que a gente puder aqui, né? E mais um pouco. Quero agradecer ao Marcelo pelo nome do podcast e a minha esposa, Cris, que também é uma grande incentivadora desse projeto desde o início, dando ideias do que a gente podia fazer, como a gente podia. Depois a Thaís e eu, a gente uniu as ideias, né? Do que a gente queria construir, mas, assim, uma grande incentivadora, né, dos nossos projetos espíritas. A Cris também é espírita, vem, né, de uma família, porque eu cresci no catolicismo, né, mas a Cris, ela veio de uma família já espírita, né, toda uma construção de estudos, e agora, né, de uns tempos para cá se despertou mais também, né, convivendo mais comigo na parte de estudos, né, também busca sempre se aperfeiçoar e se melhorar. Então, um beijo. São as pessoas que estão com a gente nessa jornada diária. Uma jornada diária, enfrentando os desafios da vida junto com a gente, né? E de antemão a gente agradece a vocês aí que estão conosco. Obrigada pela participação. Continuem, sigam firmes. Temos muitos conteúdos aqui. E nos despedimos desse primeiro episódio do Na Jornada Podcast. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo. Até o próximo. Beijo.